Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Novamente, hoje o dia está bem intenso, mas um dia sem dúvidas de muito aprendizado. Então, sejam todos aí bem-vindos. Eu vou já colocar aqui o professor Tiago. Deixa eu só avisá-lo aqui que eu já comecei. Só aguardar agora o professor Tiago entrar para nós iniciarmos aqui mais essa live. Alguém esteve presente na do Aureliano à tarde? Elaine, olha aí. Grande amigo Pablo, saudades de você, meu irmão. Pois é, gente, foi muito boa hoje à tarde a entrevista com o Aureliano. Pena que durante algum tempo a transmissão dele não estava tão boa, a conexão dele lá, mas foi muito rica. Eu acredito que quem assistiu pode concordar com o que eu estou dizendo, mas foi excelente, né? Então, o nosso objetivo é esse, é de nós proporcionarmos em meio a esse momento que nós temos vivido. Olha aí, Thiago foi da sua banca lá na Bahia, excelente. Eu sou muito suspeito para falar dele, eu vou explicar por quê. De Pouso Alegre, Minas Gerais, eu vi que tem o pessoal de Minas, acho que é Solange ali também, um grande abraço, Sol. Que bom, gente, eu acho que esse é um canal que nós estamos estabelecendo. Raíssa, mais uma vez, seja bem-vinda. E é um canal importante para que a gente possa ter contato, né, com as referências que nós temos da logoterapia. Agora, para esse mês de maio, nós já estamos com o calendário praticamente fechado, tá bom? Com nomes nacionais e também nomes internacionais. Então, alguns nomes confirmados, nós vamos ter Alexandra Gun, se eu não estou enganado, é assim o nome dela, que é conhecida por nós brasileiros por Xande. É uma logoterapeuta de Viena, que morou um tempo aqui no Brasil e ela aceitou, né, fazer conosco. Jordânia, seja bem-vinda, Jordânia. Ela aceitou, né, o convite de estar conosco também. E agora, além da Xande, Heitor também, seja bem-vindo, meu irmão. Mais uma vez, Heitor está sempre presente aí. E me mande o TCC, viu? Tô aguardando. E nós temos então Guilherme Falcão já confirmado. Nós temos a professora Lorena também já confirmada. Enfim, temos excelentes nomes. Entrou também agora a mulher mais linda do mundo, a minha esposa. Vamos só ver aqui, eu acho que Thiago não entrou ainda. Olá, gente, boa noite. Olha, aproveito aí para convidar outras pessoas, tá? Tem essas. Ei, Opa, Thiago! e aí, Alisson? Boa Como está? noite, meu Boa amigo. noite. Seja bem-vindo mais uma vez. Isso, obrigado pelo convite. É uma honra para mim. Não se preocupe, a honra é toda nossa, sempre. Eu estava, antes aqui de Amém. você entrar, compartilhando um pouquinho Sim. desse movimento que se faz necessário hoje, né? De nós Uhum. abrirmos esse canal de comunicação não apenas para compartilharmos conhecimento, mas para ouvirmos também as pessoas, de alguma maneira Sim. interagirmos com as pessoas e de trazermos também, né, uma palavra de esperança em meio a esse momento difícil que a gente tem vivido. Né? Isso. Então, assim, Uhum. antes de... Eu tenho sempre pedido para que os entrevistados se apresentem. Sim. Bom, você se apresentar é até algo redundante, porque todo mundo lhe conhece, né? Mas antes de passar a palavra para você se apresentar rapidamente, Uhum. mais alguém está sem áudio, gente? Eu estou ouvindo tranquilamente aqui o professor Tiago. Sim.
Então, colocaram aí sem áudio, mas vamos lá. Então, só para reforçar, todas as lives estão sendo gravadas, tá? Uhum. Então, quem tiver interesse depois vai poder assistir a live ou pelo YouTube da a Blay Oficial, ou nós vamos também disponibilizar aqui no nosso Instagram pelo IGTV, tá bom? Então, é um material que dessa vez vai ficar registrado, vai ficar guardado, disponível para as pessoas assistirem depois, porque tem sido momentos assim realmente muito ricos, né? E a gente não pode, vamos assim dizer, desperdiçar e deixar de gravar esses momentos, né? Então, eu Isso. queria de antemão lhe agradecer mais uma vez, Thiago, Uhum. pela sua disponibilidade. Sem dúvidas, você é uma das nossas grandes referências, tá? Olha, tem gente que não lhe conhece, né? Vai poder lhe conhecer. Mas só para fazer aqui uma introdução rápida, eu vou permitir que ele se apresente, mas para quem não conhece, o professor Tiago é um dos pioneiros da logoterapia também no Brasil, né? Juntamente com o professor Gutenberg, foi quem praticamente trouxe a logoterapia para o Nordeste, com a ajuda da professora Isa Schauser. Uhum. Bom, nós temos toda uma geração de logoterapeutas que, de alguma forma, são filhos de Tiago na logoterapia. Inclusive, eu faço parte desse leque de logoterapeutas. Eu pude ter essa honra e esse privilégio de conhecer a logoterapia por meio do professor Tiago. Então, ele não apenas foi o meu orientador no meu mestrado, mas é alguém que faz parte não apenas da minha história acadêmica e profissional, mas da minha vida Uhum. enquanto pessoa também. Então, é um Uhum. amigo que eu tenho uma grande estima e consideração. E, sem dúvidas, é para a logoterapia talvez o nosso maior pesquisador em logoterapia na América Latina, e não apenas no Brasil, né? Então, eu falo isso, não é, enfim, querendo afagar o ego, mas realmente pela produção que o professor Tiago tem, né? E, sem dúvidas, tem formado logoterapeutas ao longo da sua história que tem também frutificado a logoterapia. Então, para nós é sempre uma grande honra Uhum. poder ouvir você, poder compartilhar de momentos com você, e eu espero que realmente todos possam se deleitar, né, com esse momento, porque sem dúvida são sempre momentos muito, muito ricos, né? Então, pode se apresentar um pouco aí para o pessoal que não lhe conhece. Bom, primeiro agradecer o convite, né, da Blay, ressaltar também a importância desse movimento, dessa live, né, que você vem promovendo, né, junto com a Blay. Acho que isso, nesse momento, nesse contexto que nós estamos vivendo, acho que a logoterapia tem uma grande função, uma grande importância nesse momento. E é agora que os logoterapeutas podem, de fato, né, mostrar e aplicar a logoterapia na prática, né? Não só na prática profissional, como na prática vivencial, né? Como a Isa Schauser sempre dizia, o logoterapeuta precisa, antes de tudo, ser um Um logovivente, logo né? vivente. E é nesse momento que a vida está nos chamando para, de alguma forma, vivenciar esses valores, né, de atitude, criativo e também vivencial. Eu acho que esses três valores são fundamentais nesse momento, nesse contexto que nós estamos passando, e que de fato passará, né? Bom, Passará. falar um pouco sobre a minha trajetória, né? Você lembrou a, esse primeiro momento que foi a vinda da Isa Schauser para a Paraíba, né? Juntamente com o professor Gutenberg, que ajudou também a trazê-la. De fato, ele tem todo o mérito, né? E Isa Schauser foi assim para mim o que Frankel foi para Aureliano Patiola, né? Foi uma grande incentivadora, né? De fato, inicialmente era uma amizade, né? Foi uma relação de admiração, né? Entre um discípulo e a mestra, né? E depois essa relação, né, de admiração foi se constituindo como uma grande amizade, né? Ela, então, foi a grande incentivadora da logoterapia aqui no Nordeste, aqui na Paraíba. Eu digo Nordeste porque também em Fortaleza, né? Ela também teve uma grande relevância nas idas dela para Fortaleza, né? E foi esse início, né, que eu ainda era estudante de graduação. Eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, 20 anos, 21 anos, né? Quando eu conheci a logoterapia e foi um amor, uma paixão, a primeira leitura, né?
E naquele momento não tínhamos muitos logoterapeutas, né? Só no Sul, tudo mais, né? Com a vinda de Frankl na PUC do Rio Grande do Sul, né? E a especialização também que Isaac Chausa ajudou a constituir, né? Então, eram os grandes logoterapeutas, o berço da logoterapia, de fato, estava no Sul, né? E foi quando eu, ainda estudante, liguei para ela, né? E disse de uma forma bem determinada, né? Que eu queria ser um logoterapeuta, né? E eu tinha encontrado, de fato, o sentido da minha vida. Era uma intuição, né? Muito forte, né? Para mim, que o sentido da minha vida era ser um logoterapeuta, né? Paradoxalmente, eu nunca tive um título de logoterapeuta, né? Eu nunca pude fazer uma especialização em logoterapia, né? Mas esse primeiro contato com ela, então, ela se propõe a vir a Paraíba, né? Especificamente ao UEPB, né? E ministrou as primeiras aulas de logoterapia em solo nordestino, né? Então, foi a partir desse momento, desse encontro existencial que iniciou toda a minha trajetória, né? Posteriormente, assim que eu concluí meu curso de graduação, isso foi em 1995, em março de 95, né? Em maio, iríamos ter um congresso, né? Em comemoração aos 90 anos de Viktor Frankl, o jubileu de Viktor Frankl, né? E ela formou uma comitiva, né? E convidou algumas pessoas para essa comitiva. Ela foi a única a ser convidada da América Latina. Então, ela tinha um convite oficial, né? O Instituto de Viena a convidou oficialmente, né? E ela formou uma comitiva para irmos até a Viena e conhecer, né? Então, ou pelo menos, né, ter uma vivência também, né, nesse momento tão especial, né? Naquele momento, então, ela convidou o Gutenberg, me convidou, o Vasco Bruno, também um logoterapeuta de Campina Grande, ele já é falecido, né? Apesar de muito jovem ainda, né? E um casal do Rio Grande do Sul, né? Bom, quando chegamos então ao congresso, naquela época não tinha tantos voos, né, para a Europa, né? Chegamos uma semana antes do evento, né? E começamos então, o que é que vamos fazer agora, né? Começamos a conhecer a cidade de Viena, né? Enfim, a casa de Freud, fomos até a casa de Freud, ao Rio Danúbio, né? E depois dessa ida ao Rio Danúbio, Isaac Chausa propôs, né? Vamos até a casa de Viktor Frankl, o prédio onde ele morava, né? Só que tinha um detalhe, ela tinha escrito para a filha de Frankl, solicitando uma audiência com a comitiva brasileira. E a filha dele, negou, né? Porque ele tinha problemas cardíacos e não poderia ter muitas emoções. E Isaac Chausa teve uma grande proximidade de Frankl, né? Então ninguém poderia se aproximar dele naquele momento, porque ele já idoso, 90 anos, com problemas cardíacos, e o médico não recomendava ter nenhuma fortes emoções. Emoção naquele momento, exato. Tanto é que ele apareceu apenas em um momento do congresso, né? Que foi na abertura, concedendo uma entrevista, falando sobre a trajetória de vida dele, né? Foi entrevistado por um teólogo, né? Perguntando de fato como foi chegar aos 90 anos, né? Então, tocamos até a casa dele, né? Chegamos até o apartamento. Isaac Chausa disse: não, nós não temos nenhum convite, né? Então vamos apenas tirar fotos, né? Na frente, né? Na frente, né? Do prédio, né? Então vamos chegar até mais próximo possível, né? Onde ele morava, né? Então foi quando alguém abriu a porta do prédio, né? E eu segurei a porta. Mas ainda não era Viktor Frankl, né? Que estava saindo. A pessoa olhou para mim, né? Para nós, né? Agradeceu porque eu segurei a porta, né? E saiu, né? E eu estava lá com a porta aberta, né? Aberta, né? Pô, e agora abriu-se a possibilidade, então, né? Essa primeira possibilidade. Então, entramos até dentro do prédio onde habitava Frankl, né? Bom, encontramos, né? O que me impressionou muito era existia vários nomes, né? Dentre eles Viktor Frankl, e estava lá o primeiro andar.
tinha um nome, Doutor Fisol, né? E Professor Frankel, em outro apartamento. Né? Me impressionou muito isso, porque ele não colocava o seu título de doutor, né? Doutor. Mas sim professor. Né? Esse era o título que ele se colocava. Né? Me chamou muita atenção isso. Depois, então, vimos que ele morava no primeiro andar, subimos até o primeiro andar e vamos tirar fotos da porta de Frankel, né? Porque aqui é o local que a gente poderia chegar mais próximo possível, né? Bom, a partir daquele momento, né, tiramos fotos, né, E brasileiro do jeito brasileiros, que é muito quieto, né? Não fala alto, todo mundo, né, muito quieto, falando muito baixo, né, e nordestino, então. nordestino também, né, alguém abre a janela e era a esposa de Frankel, né, e olha assustado para a gente, né, assustado, o que está acontecendo, né, com aquele olhar assustado, olha para todos nós, e quando olha para a Isa Chausa, ela abre um sorriso, né, e eu costumo dizer que com o seu sorriso abriu a porta também para entrarmos no apartamento de Viktor Frankl. Né? Então foi a partir dessa experiência que eu o conheci, foi um momento único, né? Para mim, eterno, né? Porque de fato foram poucos, né? Foi pouco tempo, né? Mas para mim foi uma eternidade, né? Aquele momento, né? Se eternizou também, né? E foi ali que eu Isso. pude conhecer pessoalmente aquela pessoa que eu admirava tanto, né? Isso foi um grande incentivo também para mim, ainda jovem, né? Ainda tinha cabelos, né? E os cabelos não eram tão brancos assim. Né? E foi então um momento que eu confirmei, né? Digamos assim, o meu batismo na logoterapia, né? Conhecendo o próprio teórico que eu admirava apenas nas leituras, né? Infelizmente, naquele dia, eu tinha levado o livro de Frankl, né, para a viagem, né? Porque eu achava que ele poderia autografar o livro, né? Mas, infelizmente, naquele dia, eu estava sem o livro em mãos, né? Não pude pedir para ele um autógrafo O autógrafo. no livro Em Busca de Sentido, que era um livro muito especial para mim e ainda é, ainda hoje em dia, né? E é um livro que eu sempre leio e releio, porque cada vez que eu leio esse livro, eu tenho novas intuições também, novas percepções desse livro, né? E outro fato também interessante é que Frankl não assinou, né? Porque eu estava sem esse livro nas mãos, né? E a partir da edição de 2010, Isaac Chausa fez uma atualização dos logoterapeutas, né? Uma lista de nomes, né? Para Vozes, né? Editora Vozes. E Isso. colocou o meu nome também, e o de Gutenberg, nesse livro, né? No final do Olha livro, aí. eu encontrei, né, o meu nome no livro de Frank, que eu queria ter o autógrafo dele, né? Não pude ter, né? E paradoxalmente, né, o que me aconteceu foi que hoje o livro, né, de Frank, Em Busca de Sentido, ele tem o meu nome no finalzinho, nas últimas páginas, né? Isso, isso, isso. Atualizou uma lista de logoterapeutas também, né? Bom, isso me honrou muito, né, por ter essa consideração de Isaac Chausa, né, que sempre foi, como eu falei para você, minha grande incentivadora, né. Bom, depois fiz mestrado e fui lecionar, né, também fiz o doutorado, sempre trazendo a perspectiva de Frankl e sempre, digamos assim, tratando também do aspecto do sentido da vida, porque isso sempre me atraiu, sempre foi um valor muito especial para a minha pessoa e também para a minha profissão. Hoje eu devo, porque eu sou a logoterapia de alguma forma, né? Tanto quanto pessoa também, né? Me ajudou como ser humano e também me ajudou a ajudar também outras pessoas e também a formar outras pessoas, né? E essa também era uma grande intuição que eu tinha desde o início, né? Quando eu conheci a logoterapia, eu tive essa intuição que eu queria, além de ser um logoterapeuta, eu queria ser um formador, né? E hoje, vendo tantos alunos, né, formados, né, você é um exemplo, né, deles, né, isso, né, me dá uma grande gratificação, uma grande sensação de realização, né? Aquela intuição, né, de um jovem que tinha 20 anos, né, de idade, quando Isso. encontrou a logoterapia, né, de fato, né, esse caminho foi aberto e fico muito honrado e orgulhoso ver meus alunos brilhando, né, e dando continuidade ao sonho de Viktor Frankl, né? A missão de Viktor Frankl, isso é o mais importante, né? Isaac Chausa sempre dizia isso, né? Não fazer pelo Frankl, mas fazer com Frankl
para o ser humano, né? Isso era o mais importante. E Frankl dá, de fato, um caminho para ajudar o ser humano a se tornar mais humano, né? Essa é a grande lição que eu trago, né? E que eu sempre recordo, né, de Zachausa, né? Que, para mim, é o grande modelo de um logoterapeuta pela sua não só pela sua inteligência e intelectualidade, mas pela sua sensibilidade, a sua sensibilidade humana, né? Algo tão necessário hoje, né? Sim, pois o projeto de Frankl é um projeto de reumanização, né? Rehumanizar a medicina, rehumanizar a psicoterapia, rehumanizar o mundo, né? Acho que ele foi, de alguma forma, ampliando o seu projeto, não só para um aspecto muito específico da psicoterapia, onde foi o nascedouro da logoterapia, né? Mas sim agora... É interessante essa tua fala, Thiago, porque o Aureliano, hoje à tarde, ele trouxe muito forte esse discurso de um novo humanismo, né? A partir da orientação do ser humano para os valores, para a autotranscendência. Isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Um tema extremamente pertinente e atual. Frankl, no livro Em Busca de Sentido, que você falou sobre ele, traz justamente essa frase que nós colocamos como tema para a nossa conversa hoje, né? Dizer sim à vida, apesar de tudo, né? Apesar de tudo. Em outra parte no livro ele diz apesar de todos os aspectos trágicos da existência, né? Isso. Tiago, como dizer sim à vida apesar de tudo? Como dizer sim à vida apesar do desemprego, apesar do luto que muitas pessoas estão vivendo? Como dizer sim à vida apesar do confinamento, de todo esse momento, né, tão difícil que a humanidade tem vivido hoje? Sim. Inicialmente me chama muita atenção essa frase de Frankl, né? Que ele sempre colocava entre aspas, né? Sim à vida apesar de tudo, porque se constituiu de alguma forma um lema para a logoterapia, né? E Frankl também foi aquele ser humano que passou por 4 campos de concentração, né, durante 3 anos, e também foi um ser humano que conseguiu dizer sim à vida apesar de tudo, né? Me chamava muita atenção porque não era dele essa frase, né? Ele toma como um lema, uma síntese, né, do seu pensamento e da sua vivência e experiência nos campos de concentração. E uma vez eu perguntei a Harold Mori, que era um assessor de Frankl nos últimos 15 anos da vida de Frankl, né? Ele assessorou o Frankl, é um logoterapeuta também de Viena, e de onde Frankl teria retirado essa frase, né? E ele explicou na ocasião, quando ele veio aqui em 2005, que era uma frase de uma canção judaica, né? E que essa frase era utilizada para torturar os prisioneiros, né? Os judeus especificamente. Vocês gostam daquela música que diz sim à vida apesar de tudo, né? Agora cantem essa música nesse momento, né? Naquele momento que eles estavam sendo torturados, né? Estavam sendo desumanizados, né? Ou sendo tratados não como uma pessoa, mas como algo, né? Como uma coisa, né? Sendo coisificado naquele momento, né? E depois eu encontrei no livro, um livro recente, né? Bom, não tão recente, mas um livro em espanhol, chama-se Chegará o Dia em que Serás Livre, né? E são cartas de Frankl após a guerra e conferências inéditas também, que ele proferiu depois da guerra, né? E que apresenta esse trecho da música. É uma canção de Buchenwald, que Buchenwald era um campo de concentração, né? E a canção diz o seguinte, permitam-me ler aqui um pouco, só esse trecho, né? Ele diz: "Ó Buchenwald, excelente. Ó Buchenwald, não nos lamentamos, nem nos queixamos. E seja qual seja nosso destino, queremos dizer sim à vida." Onde ele retira essa expressão sim à vida. Isso. E continua no final, né, desse trecho, diz, né? "Queremos dizer sim à vida porque chegará um dia em que seremos livres." Né? Então, essa é a mensagem também que Frankl captou, né? Chegará um dia que seremos livres e era o que mais almejava o prisioneiro no campo de concentração, né? E penso que essas palavras também servem
para os dias atuais, né? Chegará o dia também que isso passará e que seremos livres também da epidemia, apesar de tudo, né? Apesar do sofrimento, das mortes, apesar do confinamento, né? Apesar do permanecer em casa, né? Privando, de certa forma, a liberdade, mas chegará um dia que seremos livres, né? Então, primeiro, é uma mensagem de esperança, né? E Frankl foi conhecido como um fenomenólogo da esperança, né? Porque ele tinha essa perspectiva do futuro, né? E o futuro se presentifica e vai se tornar passado também, né? Depois eu queria falar um pouco mais sobre isso também, né? Ok. Mas falando um pouco dessa frase ainda, né? Me chama muita atenção se a gente for analisar ou destrinchar o significado de dizer sim à vida apesar de tudo, né? O primeiro, dizer sim. O que significa dizer sim, né? Dizer sim significa também que eu posso dizer não, né? Ou seja, significa que o ser humano é livre. Esse é um É uma escolha. pressuposto muito caro para Frankl, né? E me chamava muita atenção por que Frankl escolheu a liberdade da vontade como a primeira coluna e não a vontade de sentido, né? Já que o sentido é o coração da teoria, né? E por que a Isso. liberdade da vontade, então, né? E nos meus questionamentos eu encontrei uma frase no livro Em Busca de Sentido, né? Se não houvesse a liberdade do ser humano, a liberdade da vontade, não existiria o sentido, ou a vontade de sentido, né? Então, é uma Isso. condição necessária ter a consciência que somos livres, né? Eu acho que esse primeiro momento, que é o momento da psicoterapia, e é um momento também que possamos nos conscientizarmos nesse momento, né? De alguma forma, né? O ser humano é livre. Não só o ser humano, mas eu sou livre. Eu tenho a liberdade, né? Então, Frankl diz, dizer sim é uma possibilidade, como é uma possibilidade também dizer não. Então, na primeira frase, primeiro momento, encontramos essa dimensão da liberdade, né? Mas dizer sim ou dizer não a algo, né? Ou a alguém. E Frankl diz sim à vida, né? E o que significa vida, não é? Porque vida, existem pessoas que estão vivas, mas não vivem, né? E pessoas que existem, têm uma existência, mas não têm vida, né? E a pior morte é a morte em vida, né? Essa é a pior morte, né? Porque a Isso. morte também é uma condição humana, né? O ser humano também tem um destino somático, né? Tem um destino como ser humano, né? E um dos destinos é o ser para a morte também, né? Mas vida aqui para Frankl significa possibilidades. Além da minha própria existência, meu próprio ser, também tem um significado de possibilidades. Quando Frankl diz, é a vida que chama, né? Ou seja, a fonte do sentido é a própria vida, né? Ou o sentido da vida é a própria vida, como está escrito no livro Fundamentos Antropológicos, né? Então, vida para Frankl é tanto possibilidades de ser, como aquilo que eu já realizei, aquilo que eu sou, né? Ou seja, dizer sim ao meu ser, ao que eu já realizei, e também dizer sim às possibilidades, né, do porvir, né? Há um logoterapeuta argentino, o Jerônimo Azevedo, que dizia, né, uma frase que Frankl gostou muito, né, dessa frase, né? Eu sou filho do meu passado, mas eu não sou escravo do meu passado, né? Eu sou pai do meu porvir. Ou seja, né, aqui é uma síntese também do pensamento de Frankl, né? Ele consegue captar, Isso. né, de uma forma muito especial, né, muito sensível, né? É dizer sim à vida, essas possibilidades de ser, e dizer sim à vida também ao meu ser, ao que eu sou, a minha historicidade, né? Então, isso para Frankl é vida, né? É tanto como vida como possibilidade, né? E como vida também como realidade, né? Assim caminha também o ser humano, é do possível para o real, né? Das Isso. possibilidades você transforma então em realidades, né? É dizer sim à vida, essa dinâmica existencial, né? E na última parte da frase diz, apesar de tudo, né? Apesar de tudo significa apesar dos aspectos trágicos e também os aspectos positivos da vida, né? Então, o pensamento de Frankl é
um convite a ver a totalidade. Não veja apenas um aspecto, né? Mas veja o todo, a totalidade. Né? Quando o ser humano consegue ver a totalidade, aí sim ele consegue perceber o sentido. Né? Então, por isso que Frank utilizava o diálogo socrático, né? E dizia, né? Há um giro copérnico, há uma guinada copérnica, né? Porque esse ser humano agora consegue ver a totalidade, né? Ou seja, né, consegue ver a totalidade, ou pelo menos na nossa condição humana, né? Porque Frank eu considerava também, né? Nós nunca podemos ver a totalidade, ou o sentido do todo, né? Porque esse sentido não é possível ser captado de forma racional, e sim de uma forma intuitiva, né? Intuitiva. Ou seja, o logos é mais profundo do que a razão, né? Então, apesar de tudo, né? Apesar da nossa incapacidade de compreender a totalidade também, né? O todo, né? Apesar de não compreender o sentido, né, de tantas mortes, de tanto sofrimento, né? Eu preciso dizer sim à vida, né? Eu sempre preciso dar uma resposta afirmativa à vida, né? Essa foi então sempre a postura de Frankl. Se ele pudesse dizer sim à vida, ele diria sim à vida, né? É o que aconteceu quando ele vai submeter a uma cirurgia aos 92 anos de idade, né? E o Harold Mori disse isso literalmente, né? E achava que Frankl submeteu a cirurgia, foi como ele faleceu depois, né? Porque ali sim tinha uma possibilidade de vida, de dizer sim à vida, né? Se eu posso viver, essa é a única forma de viver, então, fazer uma cirurgia, eu vou dizer sim à vida, dizer sim nesse momento, né? Que pode ainda ser gerador de vida, né? E gerador de vida não só para si mesmo, né? Mas precisamos gerar vida para o mundo, né? Esse é um conceito muito caro para encontrar o sentido e para a logoterapia, né? O sentido não é só fechado em si mesmo. O sentido é quando algo é bom para o mundo e também é bom para si mesmo, né? Mesmo que isso possa requerer um próprio sacrifício, né? Um sacrifício da própria existência, da própria liberdade, né? Mas se tem um sentido, o ser humano então pode suportar, né? É isso, então, a lição do livro Em Busca do Sentido, né? Se o ser humano percebe um sentido, ele é capaz de suportar qualquer sofrimento, né? E podemos Isso, nos inspirar, então, na própria vida de Frankl e no próprio escrito de Frankl sobre essa perspectiva, né? isso me faz me lembrar, Tiago, aquela frase, Sim, né? Se a circunstância é boa, nós sim. devemos desfrutá-la, né? Se Uhum. ela não é tão boa, nós devemos então transformá-la. Mas quando nós não podemos transformá-la, nós somos desafiados a transformar a nós mesmos, né? Sim. E essa frase tem os três valores, né? A Contém os tríade três valorativa, valores. né? A tríade valorativa, né? E quando a vida é boa, eu preciso desfrutá-la, né? Valores vivenciais, né? O ser humano Isso. recebe algo positivo do mundo, né? Assim também se encontra sentidos, né? Claro que também nesse momento podemos encontrar esses valores, né? Recebemos algo positivo do mundo, né? Podemos vivenciar interiormente na nossa casa, né? A nossa vivência familiar, né? Podemos vivenciar nossa amizade por Coletivamente, como coletivo, temos sim, feito aqui, como esse momento também é um momento vivencial, né? Então não perdemos nossa liberdade, né? isso. Estamos apenas nos adaptando agora a uma nova liberdade, né? A uma nova condição que nos permite ainda ter liberdade, né? Então podemos também exercer esses valores de vivência. A vida ainda é positiva, né? Ainda brilha esse valor, né? Do vivencial, né? E quando a vida não é tão boa, precisamos transformá-la. Transformá-la por meio da nossa criatividade, nosso trabalho criativo, né? É agora também que a humanidade inteira precisa se unir para descobrir também, né, o melhor caminho para a humanidade, né? Agora, por meio da criatividade, também precisamos descobrir uma cura, né, para a epidemia, ou um tratamento, ou uma vacina, né? Isso é possível por meio da nossa criatividade. Cada profissão agora é chamada também, né, a um novo desafio, né? Seja um profissional de saúde, seja um psicólogo, né? Um assistente social, né? Ou alguém que trabalha no comércio, que também precisa, né, de alguma forma, né, exercer a sua função na sociedade, né, ou se adaptar também para uma nova profissão. Então, por meio da criatividade, né, a gente pode encontrar também novos caminhos, né?
Isso também está contido nessa frase, né? Quando a vida não é tão boa, perdão, podemos transformá-la, né? E quando não podemos transformar uma situação, aqui sim, né? Quando o ser humano é acometido digamos, por uma doença, né? Ou é contagiado também, né? Por um vírus, né? Que ainda não sabemos, né? A dimensão dessa virose, né? Ainda. Aí sim, somos convidados, então, a exercer também um valor com uma postura interior, né? Isso é um desafio, né? Porque Frankl também colocava esse valor como, de alguma forma, como algo hierarquicamente superior, né? Então, eu penso que esse momento, né, que estamos vivendo na humanidade é um momento que esses três valores, né, estão apelando agora para o ser humano, apelando para a nossa criatividade, para nossos valores vivenciais e também atitudinais, né? Encontrar sentido também no próprio sofrimento, né? Esses dias eu tenho lembrado muito da sua pesquisa, né, do mestrado, né, a neuropsicossomática, né? E acho que a logoterapia tem uma grande função agora, né, de ampliar esse conceito, né? Porque para Frankl o sentido tem um valor de sobrevivência também, né? Isso. Ora, não existe um remédio eficaz ainda, né? Não existe ainda uma vacina, mas ainda temos algo importante, que é o nosso sistema imunológico, né? E a neuropsicossomática dá uma lição importante para esse momento, né? Precisamos agora fortalecer nosso sistema imunológico, né? Isso é o que vai determinar vida ou o adoecimento, ou a morte também, né? E eu vejo muitas recomendações, né? Tome vitamina C, vitamina E, né? E é um perigo também na vitamina E. Psicossomático. Só o psicossomático. Totalmente faltado, né? No psicossomático. Exatamente. Isso. Ou faça exercícios físicos, né? Também, claro, isso ajuda também, né? Faz parte, mas Frankl eu via a totalidade, né? Viu todo. Precisamos cuidar da nossa dimensão somática também, né? Precisamos cuidar da nossa dimensão psíquica, os nossos afetos nesse momento, né? Afinal, isso afetou um pouco o ser humano de alguma forma. Você não tem tanta liberdade, né? Agora de ir e vir, né? Então, de fato, a nossa dimensão psíquica é afetada, né? Precisamos também cuidar dessa dimensão, né? Mas o que Frankl compreende é que a dimensão protetiva do ser humano é a dimensão noológica, né? Realizar valores também nesse momento para fortalecer também ou ampliar a nossa dimensão noológica para fortalecer a nossa dimensão psicofísica, né? Eu acho que esse momento os logoterapeutas têm uma grande missão, né, a partir dessa compreensão intuitiva de Frankl e também uma compreensão clínica, a partir da própria vivência dele nos campos de concentração, né, e também da experiência como clínico, né? O que determina a vida é, sobretudo, a percepção de ter um sentido, né? E além disso, Frankl, a partir de Aureliano Patiola, né? Algumas aulas de Aureliano, né, são importantíssimas, né? E Aureliano Patiola dizia: não é apenas ter consciência que a vida tem um sentido, é também saber qual o sentido da minha vida, né? Porque as pessoas podem achar ou compreender que há um sentido, né? Mas qual o sentido desse momento na sua vida? Essa consciência do sentido, pelo que eu me sinto responsável, né? Isso é fundamental para essa constituição, esse fortalecimento do nosso mundo interior e também o fortalecimento da nossa vida saudável, né? Então, acho que a logoterapia e os logoterapeutas também têm um grande papel nesse momento, né? E eu acho que, Alisson, a sua dissertação de mestrado, que comprova isso, né, empiricamente, né? Eu acho que é a única que eu conheço, né, a única pesquisa empírica que faz essa comprovação de uma forma tão forte, né? De uma forma estatística, né? Mas que é preciso também fazer também essa comprovação dos achados de Frankl, né? Porque Frankl achou isso de forma intuitiva e comprovou de forma clínica, né? E a sua dissertação de mestrado tem uma grande relevância também para esse momento, pode ter certeza disso, né? Que bom. Tive um excelente orientador, né? mas sem dúvida, Thiago, até para esclarecer para quem Sim. nunca ouviu falar nesse termo, Frankl propõe no livro Logoterapia e Análise Existencial
à época, texto de 5 décadas, eu acho que a versão mais atual é texto de 6 décadas. 6 décadas, isso. Que há sim. uma relação direta entre a dimensão neurológica, a psíquica e a somática. Uhum. Então, na nossa pesquisa, né, nós realizamos com pessoas que vivem com HIV/AIDS, e os pacientes que apresentavam dimensão neurológica mais fortalecida, eles apresentavam melhores afetos, então uma melhor dimensão psíquica, um melhor funcionamento da dimensão psíquica, e apresentavam também um melhor funcionamento do sistema imunológico. E a gente aferiu isso por meio de um exame que, né, quem tem o vírus HIV se submete constantemente, Sim. por meio de linfócitos T, que são células CD4 e CD8. Mas, Thiago, o que eu fico pensando é como, então, a gente promover ou levar as pessoas a tomarem consciência desse sentido em um momento tão difícil, como elas compreenderem que elas podem dizer sim à vida, mesmo com tantos condicionamentos, tantos aspectos que, de alguma maneira, como o Frankl apresenta, o aspecto do destino, não é algo que elas não puderam escolher, mas que elas tiveram que enfrentar. A gente vê muitas pessoas realmente entrando em um estado de desespero existencial, né? Que palavra a gente poderia trazer de esperança para pessoas que estão em uma situação como essa? Sim. Isso me faz lembrar uma passagem do livro Em Busca de Sentido, né? Que é aquele momento que Frankl é chamado para fazer um discurso, né? Uma fala para o grupo, né? Que estava sem se alimentar durante 24 horas, né? Estavam abatidos e digamos, uma pessoa, né? Que começa a falar e chama Frankl, né? Diz: aqui tem um psiquiatra, né? Que eu gostaria que falasse para vocês, né? E Frankl dizia: eu me sentia tão abatido quanto eles, né? Não tinha nenhuma diferença dos meus colegas, né? E naquele momento foi um momento que no campo de concentração tinha sido assaltado, né? A cozinha, tinham roubado algumas batatas e os nazistas pediram para delatar, né? E eles sabiam quem tinha sido o assaltante, né? E se não delatassem, iam passar 24 horas sem se alimentar, ou seja, iam trabalhar, iam voltar do trabalho e não iriam se alimentar, né? E eles estavam todos abatidos psiquicamente, né? E Frankl, naquele momento, também se sentia abatido, desanimado, né? E começa então a falar, né? Passa a palavra para ele, o chefe do barracão passou a palavra para ele, né? Como psiquiatra, para elevar a moral dos prisioneiros, né? E eu acho que esse trecho é um trecho paradigmático, né? E ali tem uma chave, né, para a compreensão do pensamento de Frankl e como atuar em situação de crise, como essa situação que nós estamos vivenciando, né? Se a gente analisar esse discurso, a gente encontra um caminho possível para uma atuação eficaz, né? E o que Frankl fala naquele momento? Vou tentar, não vou ler, vou tentar descrever um pouco, sintetizar, né? Sintetizar o passo a passo, né? O essencial que ele para a gente discutir essa noite, né? Primeiro, Frankl convida os prisioneiros a olharem para o futuro, né? Algo ou alguém está esperando você após a guerra, né? Pode ser uma pessoa a reencontrar, né? Pode ser um trabalho inconcluso que a guerra interrompeu, né? O que então espera por você depois da guerra? Podemos adaptar também esse discurso para o momento atual. O que é que espera de você depois dessa epidemia, né? Porque todas as epidemias passaram, né? O mundo sempre teve epidemias, né? E como veio, também vai embora, né? E a humanidade também consegue se adaptar e consegue encontrar um caminho, né? Então, também essa situação vai terminar, né? Vai passar também, né? Nós vamos passar por essa situação, inevitavelmente, como um destino que não está em nossas mãos agora, né? Um poder de decisão, de querer ou não que essa epidemia exista nesse momento, né? Então, olhar para o futuro e olhar para o futuro com confiança, né? Há algo que me espera, a vida me chama para algo, né? Então, tomar primeiro consciência. Frankl ajudou, então, aquele momento de uma psicoterapia de grupo, né? Frankl ajudou as pessoas a perceberem, né?
para alguns poderia ser uma obra, né? Um livro que estava sendo concluído, que estava inconcluso, que precisavam concluir após a guerra. Né? É quando um dos prisioneiros perguntou a Frankl, né? Ou afirmou para Frankl: eu não espero mais nada da vida. E Frankl, na sua sabedoria, né, como terapeuta, pergunta ao prisioneiro, né? Mas o que a vida espera de você? É o mais importante. Não é o que eu espero da vida, mas sim o que a vida ainda espera de mim. Né? Então, quando eu terminar esse momento, o que é que você vai fazer? O que você está esperando por você? Né? Aquilo que está esperando por realização. Né? Bom, Frankl vai prosseguindo no seu diálogo. Né? E depois de olhar para o futuro, ajudar a pessoa a ver o futuro com confiança, com esperança, por isso que ele é um fenomenólogo da esperança, né? Ele convida agora a olhar para o passado, né? Olhe para o passado, né? Contemple os valores que você realizou no seu passado. Olhe a sua outra dimensão da vida, né? Olhe a vida como possibilidade e olhe a vida como realidade agora. Aquilo que você já concretizou na sua própria existência, que agora você pode recordar com alegria e satisfação. Aquilo que você colocou no seu celeiro, né? Essa é a metáfora muito importante de Frankl, né? Comparar a vida como um celeiro. Olha as sementes que você depositou no seu celeiro, né? Essas sementes vão brilhar agora, no momento presente. Né? E Frankl dizia naquele momento, isso me impressionou muito, né? O passado ilumina as trevas do presente. Do presente. Né? E você vê um campo de concentração, não é? Ainda a situação atual que a gente ainda tem, não é? Liberdade, tem escolhas, né? Naquele momento era um sofrimento muito mais intenso, né? Se podemos comparar sofrimentos, né? Mas era um sofrimento muito desumanizante, digamos assim, né? Desumano. Então, olhar para o passado, né? Porque o passado também ilumina o presente. Olhar o que você realizou no seu passado, no seu celeiro, que isso vai ajudar a aumentar os seus afetos positivos, digamos assim, né? Então, essa é o segundo momento para encontrar sentido também, olhar para a vida como sendo o passado que ilumina o presente. Né? E na época de Frankl, o passado iluminava as trevas do presente. Né? E, de fato, era uma situação de trevas, né? Estar no campo de concentração. Né? O terceiro passo foi olhar para o presente. Bom, olhamos para o futuro, né? Encontramos sentidos ainda no futuro. Olhamos para o passado. Né? O passado brilha ainda, né? O passado é capaz de iluminar o presente, iluminar os caminhos, né? Assim como um farol, né? Eu lembro dos faros de sentido, né? De Clara. De Clara, né? De Clarita, né? E Frankl tira isso também de uma imagem, essa imagem do farol de Max Scheler, né? O farol ajuda o ser humano a se localizar, né? O farol está atrás do navegante, né? Mas o navegar está no futuro, está para frente. Uhum. Né? Ou seja, compreendemos a vida olhando para trás, mas vivemos a vida olhando para o futuro. Para né? frente. Para frente. Então, essas duas dimensões são importantes. Né? Mas o que delimita o passado e o futuro, né? Essa linha tênue, é o presente. E Frankl convida os prisioneiros a olharem para o presente também. Né? Agora, o que a vida está esperando de você nesse momento? Né? O que vocês ainda podem realizar para configurar um sentido no seu passado? Né? O que vocês podem transpor no presente, né? Do futuro para o passado? Né? Essa está a nossa dimensão da liberdade. A liberdade de escolher, né? As possibilidades que têm mais sentido no presente e depositá-las no nosso próprio passado, no nosso próprio ser. Né? Então, olhar também para o presente, para descobrir o que eu posso fazer no aqui e agora. O sentido é o sentido que Frankl chama o sentido na vida. Né? E depositar também no meu celeiro, que seria o meu próprio passado. Né? E Frankl não termina aí. Né? Frankl apela também, não apenas perante o que eu me sinto responsável, né? Mas o perante quem eu me sinto responsável. Né? E ele vai questionando, né? O perante quem agora você se sente responsável para atuar no mundo, né? Ou seja, para Frankl, somos atores, né? Que estamos em um palco. Estamos atuando também perante alguém, né? Mesmo que nós não possamos ver perante quem eu estou atuando. Né? E Frankl apela, então, para alguém que está fora, alguém que você ama,
né? Um vivo ou um morto, uma esposa ou um filho, né? Ou para o seu próprio Deus, né? Então aí Frankl retoma esse perante quem você está atuando, né? Então nesse momento também, de forma análoga, poderíamos então pensar nesse perante quem você está atuando, né? Nessa condição que a vida lhe impôs, né? Então é algo também importante, né? E Frankl fala também no sentido do sacrifício, né? O sacrifício só tem sentido se for por alguém, né? Então, mesmo no sentido do sacrifício, Frankl também coloca uma transcendência. Tiago, esse sentido do sacrifício poderíamos fazer um paralelo com a situação dos profissionais de saúde hoje, por exemplo. Uhum. Né? Me perguntaram em uma outra live, olha, o que falar para os profissionais de saúde? Muitos estão com medo de morrer, de pegar o vírus, de passar o vírus para a sua família. Esse sentido do sacrifício poderia ser uma possibilidade de realização para esses profissionais? Sim, eu vejo também nessa perspectiva que não só pessoas que têm medo, né? Mas pessoas que têm coragem de estar no front, né? Porque o heroísmo está justamente não na ausência de medo, né? O medo é uma condição psíquica, né? Agora, o heroísmo, né, está no fato de ter medo e enfrentar, né? E prosseguir, né? Fazer o seu trabalho de fato que tenha sentido, né? Isso sim, então, esse seria o sentido do heroísmo para Viktor Frankl, né? Não é você não temer. Temer, claro, é importante você temer, né? Porque na medida que você teme, você também vai se precaver, né? Vai se proteger, né? O temor tem uma função também, né? Importante. Mas não ser Protetivo, sem vencido, dúvida. não ser vencido pelo temor, né? Se há um sentido, você pode então enfrentá-lo, né? Enfrentar o medo, tá? Enfrentar o temor. Agora a gente vê também, além dos temores, né, do profissional de saúde, vê também heroísmo, né? Acho que é o outro polo que a gente precisa ver também, ampliar, não é a percepção, né? Ver o negativo, agora ver o positivo também. Tantos profissionais que fazem sacrifícios, porque alguns dizem que colocam aquela roupa, o EPI, né? Me corrija se eu estou enganado, né? Isso. E precisam passar 6 horas com essa roupa, porque não tem outra roupa para trocar, tem uma escassez também, né? Desse equipamento, né, de proteção. E alguns profissionais deixam de tomar água para não ter que ir ao banheiro, né? Então tem um sacrifício que tem um sentido também, né? Você está sacrificando a si mesmo, né? Há outros profissionais que dizem, eu volto para casa e durmo na varanda, porque eu não quero contagiar a minha mãe, né? Ou seja, tem um para quê, né? Tem um sentido aí do sacrifício, né? Então, é um pouco aquela história de três pedreiros que estavam fazendo o mesmo trabalho, né? Estavam lapidando pedras, né? E alguém perguntou, possivelmente um logoterapeuta, né? Perguntou ao primeiro pedreiro, o que você está fazendo? Né? O primeiro diz, eu estou lapidando pedras. Aí perguntam para o segundo pedreiro que estava fazendo o mesmo trabalho, né? E você, o que está fazendo? Eu estou ganhando meu pão. Aqui já tem uma transcendência, né? Já tem uma finalidade o trabalho, né? E para o terceiro pedreiro, né, a pergunta foi a mesma, fazendo o mesmo trabalho. E você, o que está fazendo, né? Eu estou construindo uma catedral. Né? Então, aqui se encontra um sentido da transcendência, né? É o ser humano ver mais além do que ele pode enxergar naquele momento, né? O que Frankl chamou de idealismo, né? E o idealismo é importante para o ser humano. Assim como sonhar e ter ideais, né? Você está trabalhando por uma humanidade melhor, né? Isso tem um sentido, isso dá um sentido, isso possivelmente reforça nosso sistema imunológico também, né? O que eu acho fantástico é... Sim. Reforçar o nosso sistema imunológico não significa que você não vai contrair doenças, né? Mas vai poder combater melhor as doenças, né? É apenas isso, né? Só para complementar, para não dar uma ideia distorcida do que Frankl pensava, né? Isso. Tem um valor de proteção da vida, né? Ou tem um valor de sobrevivência, o sentido tem um valor de sobrevivência, não significa que você não vai morrer, né? Afinal, o ser humano é um ser para a morte também.
mas a postura do ser humano perante a morte é diferente, né? O que eu acho fantástico é que o pensamento franco é sempre um convite pessoal, né? Sim. É sempre um confronto pessoal meu com a minha própria responsabilidade e perante o meu dever ser, né? Que se de alguma maneira reflete na minha relação com os outros e com o mundo. E aí me lembrou muito, Tiago, aquela ilustração que você gosta muito de contar e que eu aprendi com você. E eu gosto muito de passar não só para os meus alunos, mas até mesmo na clínica eu ensino para os meus pacientes, às vezes, sobre a senhorinha e a maçã e as duas crianças. Né? Você quer contar um pouquinho e esse confronto, né, que nós também precisamos ter? Será que nós não estamos buscando muito mais uma autorrealização do que a autotranscendência nesse momento que nós temos vivido? A humanidade tem mais buscado? Sim, eu acho que o momento atual tem um momento também pedagógico, né? O ser humano está aprendendo, ou reaprendendo a viver também, né? E assim como Frankl também, o ser humano não sofre, dizia, né, no campo de consideração, ali nós conseguimos pensar o que é essencial para a vida, né? Então esse momento também é o momento da sociedade e a humanidade pensar o que é essencial para a vida, né? É um momento de parar e refletir também, e é um momento de aprendizagem também, né? O ser humano vivia em busca da maçã, não é? Fazer por algo, para receber algo em troca, não é? A história que Elizabeth Lucas, né, de uma forma muito sábia, né, vai exemplificando, né? Eram dois garotos, né, na mesma situação, vem uma velhinha atravessar um saco cheio de maçã, né, com muita dificuldade, né? E uma criança, a primeira criança pensa, eu vou ajudá-la a atravessar a rua para receber uma maçã, né? Essa é a sociedade hedonista, né? Que nós estávamos vivendo ontem, né? Antes de janeiro, né? A segunda criança pensa, eu vou ajudar essa velhinha a atravessar a rua, levar o saco de maçãs pesado, né? Até o outro lado da calçada, porque eu vou realizar um bem para o mundo, né? Aqui é uma autotranscendência, né? E aí no final se pergunta, né? O que aconteceria então com a primeira criança se ela não receber a maçã, né? E todo mundo acerta, é impressionante, né? Quando a gente faz essa pergunta, frustrada, né? Frustrada, né? Mas se a segunda criança, né, não receber a maçã, como é que ela vai se sentir, né? Ela vai se sentir realizada também, né? Porque ela realizou um valor. O valor por si só é um fim e nunca um meio para alcançar uma recompensa, né? Mas se por outro lado ela receber a maçã, né, a segunda criança, isso significou então apenas um efeito colateral da realização de um sentido, né? Então acho que a humanidade precisa aprender, né, a inverter esses valores, né? Ou inverter os valores inicialmente para apenas estar direcionando para a maçã, não é? Aprender a olhar para o valor nesse momento, né? E não só nesse momento, também após, né, a epidemia, né, o ser humano precisa também agora reaprender a viver com recursos escassos, né? E isso é impressionante, que isso quem dizia era Elizabeth Lucas, né? Profeticamente até, né? Ela dizia, no futuro vamos ter uma escassez, né, de recursos, né? O que vai proteger o ser humano é justamente a sua busca por sentido, né? É perceber o que tem mais sentido e o que tem menos sentido. Isso é fundamental para a sobrevivência da humanidade. Isso me faz lembrar também outro conceito importante da logoterapia, que os logoterapeutas passam de alguma forma desapercebidos, né? Que é o conceito de monantrampismo. É o conceito de uma humanidade única. Eu penso que nesse momento, né, nós estamos vivendo nesse período, né, de um monotrampismo. Frankl, a partir do monoteísmo, Tiago, né? Sim. Deixa eu te interromper rapidinho antes de você Tá. prosseguir. Certo. A nossa 1 hora está encerrando daqui a 20 segundos. Opa! E automaticamente, quando chega, passou rápido demais. Passou muito rápido, realmente, rapaz. Foi um momento muito fantástico, muito rico, né? Tiago, ele realmente é extraordinário. Mas convide aí pessoas, que a gente vai fazer um fechamento, ainda dá para aproveitar o finalzinho.
Esperar só o Thiago entrar. Matheus, né? De repente adulto. Olha aí, eu acho que é Matheus seu nome, lembrei. Deixaremos salvos sim, gente. Todas essas lives nós vamos deixar disponíveis no YouTube da Ablai, tá? Professor Paulo, acredito que essa semana já vai estar disponível. E as duas de hoje a gente vai editar também para poder disponibilizar lá, tá certo? Deixa eu só ver aqui se o Thiago já entrou. Ah, entrou. Opa! Pronto. Voltei, consegui. Pronto, excelente. Não acabou não, calma aí. Mas essa 1 hora é assim, é como se fosse o alarme, né? O relógio para nos dizer, Sim, olha, a sim. gente precisa fazer os fechamentos. Concluir. Mas você Isso, falava sobre sim. um conceito que, de certa forma, é pouco falado ainda na logoterapia, Uhum. de monotropismo, mas que seria interessante até você compartilhar sobre o artigo que você publicou, né? Que também Sim. traz sobre isso. Isso, publicamos um artigo sobre essa perspectiva de Frankl, né? Porque ela é pouco explorada ainda, né? Frankl também explorou muito pouco, né? Ele fala apenas isso em um parágrafo, né? Repete isso, essa ideia, né? De uma humanidade única, né? Em alguns outros textos também, mas muito pouco, né? E foi um tema muito debatido, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, né? Como agora unir a humanidade, né, para reconstruir, né, o que foi destruído agora pela guerra, né? E agora vamos precisar também reconstruir o mundo de alguma forma, né, após a epidemia, né? Então essa concepção que não existe raça superior nem raça inferior, não existe diferença de peles, de religião, de partidos políticos também, Frank fala sobre isso, né? E agora a humanidade é uma só humanidade, né? E precisamos encontrar também um caminho a partir de um único sentido, né? Interessante que Frankl, como um bom terapeuta, ele não indica qual é esse sentido, né? Ele diz que a humanidade, para sobreviver, vai precisar encontrar um sentido único, né? E eu penso que esse é o momento que estamos vivenciando, né? Precisamos agora unir toda a capacidade humana, intelectual, científica, espiritual também, né? Para que possamos encontrar um único caminho, né? E Frankl, uma vez apenas, sugere que esse sentido único, isso foi numa conferência na Argentina, ele sugeriu que poderia ser, ainda não deu uma certeza, né? Poderia ser, quem sabe, a paz, ou uma cultura de paz, né? Então, essas duas ideias se complementam, né? A compreensão que a humanidade é uma só, é uma única humanidade, ou seja, não precisamos de fronteiras agora, né? Ou separar por raças, por cor, por pele, ou religião, ou outra compreensão, né, qualquer. Precisamos nos unir e também precisamos encontrar um único sentido, porque o sentido é pessoal, né? Frank, eu sempre compreendia o sentido do aqui e agora, né? Isso é o que o logoterapeuta pode trabalhar na sua prática clínica. Mas transpondo isso para a humanidade também precisaria encontrar um único sentido para poder se unir, né? E eu acho que esse é o momento que a humanidade precisaria de uma grande união, né? Descobrir um sentido para a cura de uma doença, por exemplo, né? Ou um único sentido para reconstruir a paz, reconstruir a humanidade, né? Então, são conceitos complementares, né? E Frank deixa essa sabedoria, né, para a gente agora realizar. Eu fico pensando, Thiago, só uma observação aqui. No mês de setembro, nós temos agora o Setembro Amarelo, né? E há uma campanha muito forte de prevenção ao suicídio. E eu tenho me debruçado mais sobre essa temática nos últimos anos. E tenho visto que no mês de setembro os índices, em vez de diminuir, eles têm aumentado. E eu tenho me questionado, né, por que isso tem acontecido, né? Enquanto, na verdade, o objetivo era justamente o inverso. Era que, pelo menos no mês de setembro, houvesse uma diminuição nas tentativas e nos consumados, vamos assim dizer.
E aí eu trouxe uma reflexão certa vez, numa audiência pública que houve na Assembleia aqui do Estado da Paraíba, de que será que nós ainda não estamos pautando muitas das ações, não só aqui trazendo da psicologia, mas da saúde de maneira geral, pautadas no patológico, né, no aspecto adoecido do ser humano. E eu tenho trazido a reflexão que talvez o que nós precisamos também é de uma cultura de vida. E, de certa forma, Frankl nos apresenta um pensamento extraordinário que reforça, acima de tudo, essa visão positiva do ser humano. De que, apesar de todos os aspectos trágicos, há nesse ser humano uma dimensão espiritual, noológica, que sempre permanece saudável, sempre permanece intacta, né? Seria essa também uma outra possibilidade nesse tempo que nós temos vivido, associar uma cultura de paz a também uma cultura de vida que reorientasse o ser humano para os valores. Sim. Com certeza, né? Acho que outra metáfora importante é a metáfora da águia e a galinha, né? Eu acho Tem que essa teu é a livro. metáfora importante, sim. Sim, antes de você falar da ilustração, perguntaram o título do artigo. Tu lembras? É sobre a cultura de paz, né? Monotrapismo. Eu posso depois encaminhar, né? Pronto, Isso. excelente. Está publicada na revista de Ciências das Religiões da PUC de Belo Horizonte, né? Certo? Depois eu acho que a revista Interações da Pronto, PUC, excelente. Da PUC de Minas Gerais, isso, né? Enfim, é um artigo onde a gente traz essa reflexão junto com as ciências das religiões também, né? Que foi produzido junto com minha doutoranda, né? Josi. Excelente, e Eliseudo doutoranda. também. Isso. E Eliseudo né, contribuiu também com esse manuscrito, né? Grande amigo nosso. Nos reunimos para refletir um pouco sobre essa dimensão da cultura de paz, né? E sobre o sentido único que é o monotropismo, né? Na visão de Frankl, né? E eu acho interessante finalizar com essa metáfora da águia e a galinha, né? Que a águia consegue dar o seu grande voo apenas quando ela contempla o sol. Quando o naturalista leva então a águia até o topo da montanha, o sol está nascendo e ali sim ela consegue abrir as suas asas e dar o seu grande voo, né? Essa também é a lição do sentido, né? O ser humano agora consegue, né, de fato, dar o seu grande salto, o seu grande voo, já que a logoterapia é a psicologia das alturas, né? As alturas, porque Frankl está preocupado com esses valores mais altos, né? Mais elevados do ser humano, né? E ele pode dar esse grande salto, né? A partir da contemplação para os valores, né? Aí sim está a transcendência do ser humano, né? Essa relação, essa tensão existencial entre o dever ser e o ser, né? Se me permitem ainda alguns minutos, né? Há uma contraposição do imperativo de Píndaro. Píndaro dizia: torna-te quem tu és. Ou seja, para Frankl, tornar quem tu és não há nenhuma tensão, não há nenhuma transcendência, né? E Frankl, na visão de Frankl, o ser humano deve se tornar aquilo que ele deve ser. Aí sim há uma tensão existencial, onde o ser humano então pode crescer interiormente e dar o seu grande salto, né? O seu grande voo, né? Como a águia também conseguiu dar esse grande voo a partir da contemplação do sol ou a partir da contemplação dos valores, né, que brilham para o ser humano, né? Por isso que Frankl trata os valores como algo que brilha no mundo para a consciência, né? Porque o valor é concreto, é real, né? É algo, digamos, palpável, não palpável de você poder colocar uma garrafa de ética, né, e tomar essa garrafa, né, mas no sentido de é um valor que está na dimensão espiritual, que é intuído também pela nossa dimensão espiritual, né? Excelente, Tiago. Eu sei que teriam muitas perguntas aqui que o pessoal, vou até liberar aqui os comentários de novo. Mas se você pudesse assim nos deixar uma palavra de fechamento, né? A partir não só da própria logoterapia, mas a partir também da tua própria experiência de vida. Se você pudesse, por exemplo, falar para os logoterapeutas brasileiros, né,
Que mensagem você poderia nos deixar nesse momento? Uhum. Sim. Eu lembro agora, né, das palavras de Frankl quando ele saiu do campo de concentração, né? Eu concordo com Aureliano, né? Não é possível comparar os dias atuais com o campo de concentração, né? Mas apenas a gente pode tirar lições dessa Isso. experiência para os dias atuais, apenas isso, né? E Frankl, quando saiu do campo de concentração, ele dava os seus primeiros passos, né, em direção à liberdade, né? E ele, naquele momento, se ajoelha, né, e olha para os céus, né? Olha para escuta o canto dos pássaros, né? E se ajoelha e faz sua oração, né? Aquele momento foi um momento muito caro, né, para Frankl, né? E as palavras de Frankl, né, ele dizia: depois que passamos por essa experiência, nada se deve temer, né? O ser humano A que não passou por essa ser. experiência, a não ser o seu Deus, né? E Frankl dava essa liberdade, né, para o ser humano, né? Se o ser humano é religioso, né, ele também tem o seu próprio Deus, né? Não é o Deus de Frankl, não é o Deus de judeus, não é o Deus cristão, né? É o Deus pessoal, né? Então, nada se tem a temer, né? Isso também é um exemplo de resiliência, né? Alguém que passou por uma situação de sofrimento que agora ele é capaz de dizer sim à vida, apesar de tudo, né? Então, essa é a grande lição de Frankl como pessoa humana, né? E também como um teórico, né, que ajuda a trazer essa sabedoria, né, humana para ajudar o ser humano a reencontrar o sentido, né? Então, eu acho que precisamos nos inspirar também na vida de Frankl, né? O Frankl como pessoa, né, como ser humano, né? Ele consegue captar uma teoria que traz toda uma sabedoria, né, humana, e consegue transformar isso numa teoria para ajudar o ser humano a reencontrar o seu caminho, pois a humanidade, ou o ser humano moderno, perdeu, né, essa sabedoria natural, né? E Elizabeth Lucas colocava que o sentido, né, é o amálgama entre a razão e a emoção, né? Porque quando o ser humano contempla o sentido, ele também a sua dimensão psicofísica também é envolvida, né? O ser humano não pode ser fragmentado, né, nessa perspectiva, né? Então, eu deixo minha mensagem final de que vamos sair, não é, caminhando e precisamos reencontrar, né, um caminho possível e também uma humanidade possível, uma humanidade mais humana, onde se paute pelo valor, sobretudo, da dignidade humana, né? Valorize a vida humana, como um bem, como um valor, não é, acima dos valores econômicos e materiais, né? Precisamos agora nos rehumanizar, que essa experiência também gere uma experiência de resiliência, uma experiência onde o ser humano seja desafiado no seu espírito para poder crescer interiormente e tornar agora uma humanidade melhor. Excelente, excelente. Tem uma frase que a gente tem ouvido falar muito nesse período é que a Sim. humanidade não será mais a mesma, né? E Uhum. realmente, como Heráclito diz, nós não seremos os mesmos, né? Sim. O Uhum. rio não é mais o mesmo, mas Sim. o desafio então que nós temos é de sairmos melhores, né? Uhum. É de nós sairmos mais conscientes desse nosso dever ser. Sim. Professor Tiago, eu só tenho a agradecer em nome dos logoterapeutas brasileiros, em nome de todos aqueles que de alguma maneira tiveram o privilégio de passarem por você, né? E quem passa por você não sai da mesma forma, né? Enfim, nós sempre temos algo a aprender, algo enfim, toda vez que eu escuto, eu sempre aprendo alguma coisa nova, né? E assim, fica a nossa gratidão por uma vida dedicada a uma missão, né? Eu acho que esses exemplos dentro da logoterapia são exemplos que nos inspiram, e que nos motivam para que a gente possa também dar continuidade a esse legado, né? Uhum. Assim como a Isa Chausa, por exemplo, né, foi uma grande inspiração para você. Bom, eu Uhum. a conheci muito pouco, né? Mas eu Sim. posso dizer que você é para mim essa, né, essa referência também, essa inspiração.
Eu espero honrar também o seu legado, né? Assim como eu falo, muitos dos que estão nos assistindo e dos que assistirão também, quando estiver já publicado, né, essa live, vão poder falar a mesma coisa, né? Então, a nossa gratidão por tudo aquilo que você fez, pelo que você faz também, e por tudo aquilo que ainda está por vir enquanto missão que, né, que você tem a cumprir. Então, gente, eu queria também agradecer a presença de vocês que participaram aqui conosco, tanto para quem participou hoje à tarde, como também para quem esteve aqui, né? Tatiana tá mandando um abraço aí, Thiago. Isso. Não é? Mas, sem dúvidas, assim, a gente tem tentado estar mais perto, né, dos logoterapeutas brasileiros. A gente tem tentado criar um canal aberto de comunicação e de trazer sempre essa palavra de esperança, esse renovo do nosso ânimo, para que a gente possa também estar mais próximo, mesmo distantes. Não é mesmo? Ok, gente. Thiago, mais uma vez, obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigado para vocês. Até mais. Até a Grande próxima, então. abraço. Tchau, tchau.